Olá! Primeiro eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos ter cada vez mais entrevistas para você, se você assim o fizer, porque o YouTube entende que você está gostando das entrevistas. Antes de mais nada, eu queria desejar um feliz Dia das Mães. No próximo domingo é o Dia das Mães, eu quero mandar aqui o meu beijo a todas as mães, e especialmente a minha, que tem 87 anos, é um doce de pessoas. Mãe, eu te amo muito. E agora eu quero apresentar os meus convidados de hoje, novidade no pedaço. Nós temos 2 entrevistados hoje. O primeiro é um fisioterapeuta chamado Dr. Gleiser Melo, e o segundo é um psiquiatra, Dr. Assis Santos Rocha. Nós vamos conversar, entre outras coisas, da importância do sono na nossa vida, como é importante dormir bem, tá? Então, vamos começar. Boa noite, Gleiser. Eu vou chamar de Gleiser porque é tão novinho, né? Vou chamar de Gleiser mesmo, pode ser, né? Tranquilidade. É um prazer ter você aqui no programa da gente do YouTube, e nós vamos falar de, entre muitas coisas, do sono, né? A importância do sono na vida das pessoas. Mas antes de começar pelo sono, eu quero que você é um fisioterapeuta, eu queria que você me dissesse qual a importância da fisioterapia na vida das pessoas. Certo. Primeiramente, o prazer é todo meu, uma pessoa maravilhosa que eu já conheço de longa data. Já consertou muita gente. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui falando com você. O canal está à sua disposição. E a fisioterapia tem um papel hoje fundamental no que diz respeito à qualidade de vida da população. Então, desde questões posturais, a melhoria da qualidade de vida, por consertar certos distúrbios que são acometidos, distúrbios biomecânicos que são acometidos por conta das atividades diárias, né, as atividades diárias que são bem mais intensas hoje. Então, a fisioterapia atua bastante nessa parte de reabilitação. Sim, aí a gente para necessitar da fisioterapia, consequentemente tem que sentir uma dor, tem que ter um sintoma, né? Ou não? Não necessariamente. A fisioterapia, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Então, sempre tem até essa questão de, assim, eu preciso antes ir no médico, eu tenho que sentir algum problema para me procurar um fisioterapeuta. Não. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato que ele é autossuficiente para receber um paciente, avaliar e diagnosticar com testes clínicos e indicar o melhor tratamento para ele, uma melhor conduta. E quais são as doenças que precisam da assistência de fisioterapia? Quase todas elas. Basicamente, todas as músculos esqueléticas são as mais conhecidas, as bursites, as ites, né? As famosas bursite, tendinite, artrite, artrose, e os outros problemas, a escoliose, que é problema postural, né? Hoje em dia, a fisioterapia avançou muito também em questões viscerais, né? A própria osteopatia trabalha com isso, com essa questão visceral. Reabilitação também de órgãos internos, tá? Que não fica presa só essa parte musculoesquelética, também com a parte de órgãos internos. Você falou aí em várias doenças. Por exemplo, a gente costuma, às vezes, ter a bursite, né? Que é uma doença muito comum, principalmente, porque a gente pensa assim, fisioterapia dá em gente mais velha, mas não é. Não. Né? A pessoa jovem também tem o problema da escoliose, da postura, né? A mocinha com 14, 15 anos, ela começa a andar corcunda, né? Não tem aquela postura. Então a mãe leva para corrigir, aí corrige com o quê? Exatamente. Justamente essa parte que você falou bastante interessante. Essa é a fase ideal para a gente ter uma reabilitação mais consistente na parte do crescimento, estirando o crescimento. Então, se eu começo a ter uma escoliose, um problema de escoliose, já detectado precocemente, então o fisioterapeuta o paciente também vai ter essa resposta muito mais rápido com os tratamentos. Hoje, o RPG é uma das técnicas que trabalha bastante com essa reabilitação de escoliose. Dentre elas, ainda tem outras técnicas também agora, que são as técnicas baseadas em evidências, que estão no auge agora. Quais são elas? Exatamente. São técnicas, são algumas escolas já vêm com essas técnicas. São exercícios específicos para a escoliose. Sim. Que, assim, antigamente se usava mais o RPG. Só o RPG. Agora tem coisa mais moderna. Agora existem essas técnicas, são baseadas em evidência. Tem evidência científica que consegue fazer essa reabilitação. Tudo isso comprovado, entendeu? São exercícios específicos para correção. Gleiser, e quando você não tem problema na adolescência, na vida jovem, você vai ter mais tarde, com certeza. Eu acho que todo mundo, no fim das contas, precisa de uma fisioterapia. Com certeza. Pessoas que têm bursite. Bursite, gente, é aquela dor, aquela inflamação que dá aqui, geralmente no braço.
e que eu descobri, há uns 2 anos atrás, que dá no quadril também, não é? Também. Existe a bursite trocantérica. E, na verdade, a bursa, ela reveste todas as articulações que a gente tem. Então, cada articulação a gente tem uma E bursa. dói, viu? Dói demais. Dói. É dor de matar. Dá uma castigada violenta mesmo. Deixa até a gente incapacidade de fazer a nossa atividade do dia a dia, né? A atividade da vida diária fica prejudicada. Como você falou, antes você tinha me perguntado a questão de quando eu devo procurar um fisioterapeuta, só quando eu sentir dor? Não, ela atua também nessa parte preventiva. Então, o fisioterapeuta vai indicar como você deve se manter durante seu horário de trabalho, como sentar, como um ajuste do banco, em casa, questão de como dormir, entendeu? Tudo isso vai influenciar. Então, se não tiver essas orientações do fisioterapeuta, negligenciar bastante isso, a tendência é que ele seja cometido por alterações biomecânicas. Aí vai aparecer as bursites, as tendinites, não só pela questão da idade, mas também como por negligenciar essa parte de não fazer uma atividade física, acompanhado por educador físico, entendeu? Tudo isso é importante. Olha, isso que ele está falando, gente, é super importante, porque eu tinha, por exemplo, eu estou entendendo agora, a impressão que eu tinha é que você só ia para o fisioterapeuta quando você sentisse uma dor. Isso. Eu geralmente fiz isso. Quando eu senti, eu procurei. Mas você já pode procurar o fisioterapeuta para evitar as famosas dores, né? A artrite, a artrose, né? Que é aquela que dá nas juntas, que dói demais. O LER, me fala um pouco da LER, que é uma doença muito comum no mundo moderno hoje por causa da tecnologia, né? Exatamente. Essas lesões por esforços repetitivos tá sendo bastante castigada agora. O pessoal está batendo muito nisso. Questão do uso do celular, não é? Você hoje você passa bastante tempo no celular. Pescoço, você passa assim no celular e tudo. Exatamente. Já tem estudos comprovando que a gente aumenta a quantidade de peso em cima da articulação na coluna cervical, que em cada angulação que a gente bota o celular, a gente acrescenta determinados pesos. Então, quanto mais eu inclino, mais eu sobrecarrego a articulação. E aí eu vou vir com torcicolo, provavelmente... Dor de cabeça também dá. Exatamente, que vem as cefaleias tensionais por conta disso. Entendeu? Essa má postura ocasiona isso. E também pode, com certeza também, ser acometido por uma hérnia de disco, uma protusão discal. Que já é uma coisa mais complicada. Exato. E que pode requerer até precisar até de uma cirurgia, né? Exatamente. Se evoluir para uma extrusão, né, do disco, aí a fisioterapia ainda intervém bastante nisso, mas se evoluir bastante aí chegar num nível muito alto, aí vai ser caso do processo cirúrgico. Agora, tem uma técnica que vocês usam, eu não sei o que a pessoa precisa sentir para fazer, da quiropraxia, né? A última vez que eu tive com você, há uns 2 anos atrás, há 2, 3 anos atrás, você me falou que estava fazendo um curso de quiropraxia. Em que consiste essa técnica? Bom, a quiropraxia é uma técnica que existe para fazer uma reposição biomecânica. Ela vai fazer um ajuste vertebral. O grande foco, assim, lógico, todos os órgãos são agraciados, todos os membros são agraciados. Seja ombro, todas as articulações, ombro, cotovelo, joelho, tudo, né? Mexe com tudo. Mas na coluna, ela tem um certo charme especial porque é uma coisa bem famosa. O pessoal gosta de ver aquele estalido, né? Então, assim, aquele estalo... Nossa, eu tenho medo. Aquele estalo, muitas vezes, ele não acontece durante a técnica, tá? Porque, assim, o fisioterapeuta, ele chega a uma barreira para fazer a reposição daquela articulação. E aí pode ocorrer ou não aquele estalido, que é o thrust, né? Que todo mundo gosta, dá aquela sensação. Estalou, botou no lugar. Não é bem isso. Não é bem isso. Porque a sensação que a gente tem é que aqueles estalos é colocando as coisas no lugar. Não é, né? Não é bem isso. Ali a gente são feitos testes para... Não é feito assim, vou só fazer um estalo por estalar aqui. Não é bem assim. Então, o paciente vai ser avaliado, vai ver a função da vértebra ou da articulação, se está em alguma disfunção, que é na quiropraxia chamada de subluxações, se ela está em subluxação à direita, subluxação à esquerda, e aí vai ser reposicionado através do thrust. E aí dá aquele estalido, ou não, pode ser que saia ou não aquele estalido ali. Mas tem que ter muito cuidado, né, Gleise? Assim, tem que ter uma avaliação muito precisa e profunda do fisioterapeuta. Com certeza. A questão da avaliação é primordial no tratamento. Se não for feita uma boa avaliação, existe um risco de eu lesionar o paciente. Nossa. Entendeu? Se eu não fizer uma avaliação... como está crescendo muito essa questão, Arlete, da fisioterapia, da quiropraxia, o pessoal, estalo, você faz isso. E gente que não é habilitada a fazer, faz a técnica
Só instalar aqui e faz uma Pode técnica. alejar uma pessoa ou matar mesmo, Com né? certeza, com certeza. Existem até relatos disso, de acometimentos que agravaram o quadro do paciente. E fica ruim, de certa forma, até para a imagem da fisioterapia. Porque a pessoa assim, eu fiz uma sessão de quiropraxia e não funcionou. Mas você fez como? Que foi? De repente a gente faz uma avaliação, uma conversa, para saber, e a gente vê que o fisioterapeuta às vezes negligenciou um teste, negligenciou o estilo de vida do paciente, para que ele estava ali procurando ali. E aí isso acaba prejudicando a classe toda. Então, se for fazer a quiropraxia, um RPG, o interessante é procurar um profissional habilitado para fazer a técnica de maneira correta. Correta, com precisão, Exatamente. com cuidado, com responsabilidade, porque mexe com tudo, né? Tudo. Mexe com tudo. Você pode deslocar ali uma vértebra, uma coisa, e causar um problema seríssimo, Exatamente. Né? E outra coisa também que tira muito sono das pessoas, que o assunto aqui mais é sono, que a gente vai começar a entrar agora, é a apneia do sono. Tem pessoas que não dormem direito de noite, né? Não só por alguns problemas de transtornos mentais, que a gente vai tratar a seguir, mas também pelo fato de ter a apneia do sono. Isso também é tratado com fisioterapia? Sim, com certeza. A apneia do sono é uma das principais patologias tratadas hoje em dia pela fisioterapia. Arlete, hoje, para você ter ideia, a Sobrafia, que é uma associação que trabalha com isso, com essa parte do sono, ela tem divulgado bastante isso. Hoje em dia, durante o ano, tem a Semana do Sono, que trabalha bastante com isso. Eu tenho simpósio, eu andei vendo, né? Exatamente, está bastante divulgada a questão disso. Hoje a gente tem fisioterapeutas aqui em Teresina também, que já atuam especificamente com o sono. E hoje, Arlete, o fisioterapeuta leva o aparelho para a casa do paciente. Como é o nome do aparelho? É o CPAP. CPAP, né? O nome é que é polissonografia. A polissonografia é o exame que é feito para detectar se tem ou não. Se tem ou não a apneia do sono, entendeu? Sim. O paciente vai para a clínica, passa a noite lá, ele vai ser verificado todas as partes durante o sono dele, entendeu? E vai ser diagnosticado, Sim. Entendeu? No caso até mais da ansiedade, que é a insônia também, que você vai entrar para falar disso, se você tiver uma insônia num nível também bem alto, também a polissonografia... O sono tem estágios, né? Tem estágios do sono. O sono REM é o principal sono, que é o sono reparador. Você tem que ter esse sono reparador. Você tem que passar... Logicamente, o estilo de vida da gente hoje não condiz muito com isso, mas assim, a gente tem que passar um terço da nossa vida dormindo, descansando. Mas hoje em dia, não. Você tem um estilo de vida acelerado, você sai de casa às 6 da manhã, volta às 10 e passa nessa rotina, trabalho e vai buscar a menina, deixa a menina em escola. Então, acaba perdendo muito essa questão do sono reparador. E é importante o sono reparador. Se não tivesse sono reparador, você vai adquirir também várias outras patologias. Não só relacionadas ao sono, mas questão também músculo-esquelética, por conta de tensionamento. Agora eu entendi tudo direitinho. Agora, para poder ter esse sono reparador, para a pessoa dormir bem, o que é que ele precisa? Sono reparador, pronto. Para você ter sono reparador, uma boa postura durante o sono, tá? Como seria? De bruços, de lado, de frente? Qual seria a melhor posição para respirar e ter esse sono reparador? Legal, interessante. Hoje a fisioterapia indica muito a questão do posicionamento do paciente, tá em casa, deitar de lado. Tá de lado com um travesseiro ajustado na cabeça. Esse travesseiro tem que ser mais ou menos da altura do pescoço, mais alto, mais baixo? Perfeito. Ele não tem que ser muito alto, porque você tem que manter a angulação. Ele tem que ficar num ângulo, fechar um ângulo de 90 graus nessa região, para não ter essa inclinação. Ter a coluna a cabeça com o pescoço tem que ficar formando 90 graus. Exatamente, para ficar bem retinho, bem inclinado. E o travesseiro nas pernas justamente para isso, para você também não ter essa rotação da região do quadril e evitar... Aquele travesseirão comprido. Aquele ali é bom. Aquele travesseirão Pra quem não tem parceiro, bota o travesseirão. Não, muito bom. Até para mulheres grávidas também é bastante interessante essa questão daquele travesseirão. Tu tá craque, né? Mulher grávida, ó, gente. Ele vai ser pai de 2. Daqui uns dias tá chegando 2. Luna e a Laura. Luna e Lara, né? Luna e Laura. Então, é por isso que ele tá, ó, craque nisso aí. Você termine. Exatamente. E hoje a gente também, Arlete, está vendo essa questão do posicionamento. Assim, eu não consigo dormir de lado. Eu tenho uma bursite de um lado, tá me incomodando. Como você falou da bursite trocantérica, que você não sabia da questão da bursite no quadril. Aí você, eu não consigo ficar pro lado, fica me perturbando à noite, incomodando. E isso atrapalha na questão do sono também. Vai te atrapalhar bastante. Então, o paciente pode também estar deitando barriga para cima
um travesseiro ajustado na cabeça e um travesseiro também com o joelho fletido, semi-fletido ou fletido, embaixo das pernas, nessa região da fossa poplita. Ele vai ficar bem estendido e vai ter um posicionamento legal. Se ele negligenciar essa parte de deixar o travesseiro aqui e deixar o travesseiro aqui, não vai relaxar. E a questão também... Ou vai ficar, amanhecer dolorido, né? Dolorido. E a questão também de verificar a periodicidade, como é que está o colchão dele. O colchão é importante, né? A qualidade do colchão. Com certeza, a qualidade do colchão. Se você não tiver um colchão adequado para você, nada feito também. Não adianta você deitar numa melhor postura se o colchão esteja velho ou não seja um adequado. Porque, Arlete, que é interessante, o colchão muito duro, que assim, quanto mais duro, melhor. Não, isso não é verdade, é mito. Isso é um mito, porque você vai acabar tensionando sua musculatura pro colchão duro. Ele deve ser terrível dormir no colchão duro. Exatamente. Antigamente o médico mandava, né? Tem isso, mas assim, você não vai dormir no colchão muito duro e nem também no muito mole também para sua articulação, você ficar todo desregulado. Então, um colchão tem que ser... Uma densidade adequada, né? Uma densidade adequada, perfeito, entendeu? Nem muito duro, nem muito mole. Aí você vai ter um sono reparador perfeito. Bom, Gleise, eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi excelente. Espero que vocês tenham adquirido conhecimento, saber como dormir, como se comportar durante o sono, evitar as doenças. A educação física, o exercício físico também é uma coisa também importante, né, Gleise? Muito importante, atividade física. Atividade física tem que fazer, por menor que seja, uma caminhada, sei lá o que for, tem que se mexer, né? Uma academia é bastante interessante você fazer academia. Isso vai influenciar também você fazer uma academia a musculação durante o dia. À noite você também já vai vir com aquele cansaçozinho bom no corpo, interessante, você já vai dormir mais leve. Entendeu? A atividade física é muito importante. E dormir bem, vocês sabem como é o colchão que ele falou. Então, para dormir bem, tem que ter em casa o colchão Onyx. Roda o nosso comercial e eu quero agradecer a sua presença. Antes disso, eu quero que você dê o endereço onde você atende. Pronto. Procurem, porque é de boa qualidade, muito competente. Muito obrigado. Nós estamos atendendo hoje na Clínica Unifísio, que fica no prédio da MedCenter, na Rua Tabelião José Basílio. O horário de funcionamento da clínica é de 7 da manhã a 8 da noite. E lá oferecido todo tipo de serviço, inclusive essa parte da fisioterapia do sono. Fisioterapia traumato-ortopédica, que é a fisioterapia, o RPG, quiropraxia e a osteopatia. Ótimo. Então não esqueçam, colchão Onyx, o melhor sono e os melhores sonhos. Assim que nasce, você não sai dele. Depois, faz de tudo para não ir. É uma energia. Mais na frente, você usa também para se divertir. E vai chegar uma época em que você não vai ver a hora de voltar para ele. Um bom colchão te acompanha por toda a vida. E mais do que proporcionar uma boa noite de sono, proporciona um bom dia para viver. Experimente acordar bem. Colchão Onyx. Enquanto o João experimenta os primeiros óculos, Ana, a vizinha dele, usa lentes de contato. A tia Marta, ela quer ficar ainda mais linda. E o vô Pedro agora pode ver melhor o rosto do neto. Hospital de Olhos Francisco Vilar, referência completa em oftalmologia, com você a qualquer tempo. Dr. Francisco Vilar, diretor técnico médico, CRMPI 743. E agora nós vamos dar continuidade à nossa entrevista com o doutor Assis Santos Rocha, que é psiquiatra. Tá? Então, com ele, vamos conversar a partir de agora. Boa noite, Assis. É um prazer ter você aqui na minha casa. Faz tempo que a gente não se encontra, graças a Deus, né? Nesse ponto, levando em consideração doença, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. É um prazer ter você aqui para esclarecer determinadas coisas que a gente quer levar para os nossos seguidores. Também o prazer é meu, nesse ambiente aqui muito agradável. Obrigada, Assis. É nosso. Nós vamos começar falando assim, que o mundo moderno hoje tem muita coisa boa, mas trouxe também coisas que danificam o nosso modo de viver, nosso estilo de vida, causando sérios problemas, né? Então, o que é que se comenta aqui hoje? Que a doença do século é a depressão, é a ansiedade. Eu queria que você explicasse para os nossos seguidores como se deve proceder, o que se passa com a pessoa que tem essas doenças, esses transtornos mentais. No caso da depressão, né? Mais especificamente.
A depressão, a gente caracteriza ela quando a pessoa, pelo menos durante 15 dias seguidos, na maior parte dos dias, a pessoa tem um humor deprimido e sente uma anedonia, que a anedonia é a falta de prazer pelas coisas. Então, antes a pessoa tinha prazer de abraçar sua esposa, seus filhos, de ir para uma praia, e a pessoa perde esse prazer, né? Além disso, tem uma série de sintomas, como desânimo, dificuldade de concentração, e uma coisa perigosa na depressão são as ideias de suicídio. Acredita-se que 30% das pessoas que cometem o suicídio estão passando, no momento que cometeu o evento, estava passando por um período de depressão, né? Daí que uma das formas de se reduzir o suicídio é o tratamento adequado e em tempo hábil dessas pessoas. No momento que a gente trata uma série de pessoas com esse transtorno, as taxas de suicídio caem. Porque o que se sabe é que, principalmente aqui em Teresina, a taxa de suicídio, que é uma coisa que não se comenta, não se fala, né? Não sei se tem leis a respeito disso, né? Mas agora também está começando, eu estou notando que estão começando a aparecer simpósios, coisas assim, para esclarecer mais as pessoas a respeito desse ato tão drástico, é tirar a própria vida. Aqui em Teresina é ainda muito grande o índice de suicídio? O índice de suicídio é grande em Teresina na faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Onde a gente imagina que a pessoa não tem problema. Mas, em geral, as taxas são elevadas após os 60 anos de idade, no mundo todo, mas no nosso país, e sobretudo em várias capitais, há vários trabalhos mostrando isso, nós pegamos exatamente uma taxa elevada nesse segmento. Sim. É o segmento que está na escola, que está ingressando na universidade, que se formou não tem emprego. Então entra uma série de outros fatores, a nossa taxa de desemprego também é muito grande, né? E aí leva ao quadro de suicídio, né? O importante é que quem tem depressão, existe hoje o tratamento de psicoterapia, que é um pouco que existe aí há várias décadas, mas do ano de 2000 para cá, nós temos uma série de medicamentos bastante eficazes no tratamento da depressão. Tem que se ver que esses remédios, quando a pessoa toma, inicia o uso desses medicamentos, eles demoram um pouco a fazer efeito, demora às vezes 15, 20 dias. Mas a partir do 20º dia, a maioria das pessoas tem uma resposta boa com esses medicamentos, além do acompanhamento psicológico. Me diga uma coisa, mas assim, quando a pessoa chega lá no seu consultório, como é que você detecta assim, se ela tem uma depressão, se ela tem só uma crise de ansiedade, como é que detecta a bipolaridade também, que é outro transtorno, né? Como é que você, tem uma maneira adequada de agir para um, para outro, né? Exatamente. Uma coisa importante é, por exemplo... O psiquiatra termina fazendo um pouco de psicoterapia também, sim, né? Muitos psiquiatras fazem psicoterapia. Uma coisa importante é fazer a diferença de um transtorno depressivo maior de um transtorno de luto. Por exemplo, uma pessoa que está desempregado, perdeu o emprego, faliu a sua empresa, o casamento se acabou, perdeu o vestibular. Essa pessoa, em geral, tem um processo de luto, fica triste, desanimado. Aí houve um motivo, né? E, em geral, esse processo de luto, a morte de um pai, de um filho, né? Em geral, esse processo de luto demora um mês e meio, 2 meses, depois a pessoa supera. Na depressão maior, a pessoa se deprime por um longo período, acima de 15 dias, 2 meses, 4 meses, sem que haja um motivo que justifique aquele quadro, né? Que é uma depressão que a gente fala endógena, e não uma depressão em consequência de reações. Já o quadro de ansiedade, que você falou, que podem vir
os dois, a gente fala em uma comorbidade, quando ocorre tanto a depressão como a ansiedade, mas a ansiedade se caracteriza pelo um medo generalizado, um desconforto generalizado, difuso, de que algo catastrófico vai acontecer. E sempre a pessoa acha que aquele evento que vai acontecer é de uma tal magnitude que ele não vai ser capaz de enfrentá-lo, de solucioná-lo. Então, em geral, o ansioso se desqualifica, acha que não tem capacidade de enfrentar aquele evento ou aquela dificuldade e vê o problema de uma maneira bem mais exacerbada do que é na realidade. E a ansiedade sempre vem acompanhada por uma série de sintomas físicos, taquicardia, sudorese, né, medo de enlouquecer, dificuldade de concentração, às vezes dá um branco social, né? Dá um branco, e a pessoa, mas sobretudo ele passa aquela ideia de apreensão, de um medo terrível, algo né? que vai acontecer. É extremamente desagradável. Desagradável, né? Deve ser uma coisa terrível. Me diga uma coisa agora, a bipolaridade. Ele tem momentos de euforia e momentos de depressão. O transtorno bipolar tem pessoas que só têm fases de depressão. São os unipolares. Tem uma depressão unipolar. Já o bipolar são aquelas pessoas que, pelo menos uma vez na vida, apresentou um episódio de euforia. Esse episódio, todos nós temos uma variação do humor. Tem hora que nós estamos mais alegres, estamos mais tristes. Mas no caso da mania, que é o quadro de euforia, nós chamamos mania o quadro de euforia excessiva. São aquelas pessoas que, por mais de 7 dias, na maioria dos dias, na maioria de cada dia, por mais de 7 dias, essas pessoas ficam falando muito, com um humor eufórico, dorme em média 2 horas por noite e isso é suficiente. Às vezes fica inconveniente, há uma exacerbação da sexualidade. É aquela pessoa que nunca iria trair o seu companheiro e numa fase eufórica escapola e trai, porque há uma hipersexualidade. Às vezes faz... Mas não é desculpa não, tá, gente? Não é desculpa não. Às vezes faz compras excessivas e fala aceleradamente. O curso do pensamento fica acelerado, há uma logorreia, que é falando muito apressadamente, e hiperativo, não é? Muito alegre e amável, desde que não contrariado. Quando contrariado, a pessoa responde de forma com uma certa violência. Violência, agressividade, né? Exatamente. Agora eu queria conversar contigo o seguinte, Assis, as pessoas têm uma certa, assim, não querer procurar o psiquiatra. Acha que quem vai para o psiquiatra é porque é doido, que está doido, que tem própria doido da cabeça, né? Então, eu penso diferente, né? Eu já precisei, fui até você. Eu acho que o menor sintoma que você tem desse tipo de doença, ou mesmo coisa leve que você tem, não dormiu de noite, por exemplo, procura para saber o que está acontecendo, para evitar que se chegue a esses danos horríveis à saúde, né? Exatamente. Então ainda existe esse preconceito da pessoa não procurar o psiquiatra? Existe, e muita gente chega com receio. Você procura exatamente para não ficar doido, não porque você está doido. Mas nós estamos em 2019, não é? Isso é uma conduta de 200 anos atrás, de 300 anos atrás, em que havia um preconceito muito grande. Sobretudo agora, com o avanço farmacológico, sem excluir a abordagem psicológica, de psicoterapia, mas com esse avanço farmacológico, tanto para depressão, para quadro de ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, para quadros de psicóticos, há uma resposta boa e cada vez mais o tratamento psiquiátrico está sendo em nível de consultório, em nível de ambulatório, cada vez mais se necessitando menos de internar uma pessoa em um hospital. Tanto que os hospitais psiquiátricos, que ainda existem e são necessários, mas cada vez mais existe um número menor de hospitais psiquiátricos. Só uma curiosidade, ainda se trata de gente com transtorno mental com choque? O eletrochoque
ou a eletrochoque terapia, que há um preconceito muito grande, ele não causa dor, ele não causa alterações de memória, às vezes só após a aplicação do eletrochoque. Porque os nossos neurônios, eles têm a parte elétrica, né? Funciona através de sinapses, né? Exatamente. Então, e ele é usado desde 1933, é um método antigo, mas ainda hoje ele é eficaz para algumas pessoas. Então, nem todas as pessoas, nem todos os pacientes respondem bem aos recursos terapêuticos atuais. Exemplo, um caso necessário de eletrochoque. Uma pessoa que está num quadro de depressão há dias, deitado na cama, sem se alimentar, fazendo as suas necessidades fisiológicas na cama, se você aplica um eletrochoque nessa pessoa, que praticamente tem poucas contraindicações, a pessoa tem uma resposta imediata. Eu já estou um pouco, já andei muito, mas eu devo ter indicado eletrochoque apenas para 4 pacientes meus. Mas se houver necessidade, eu não tenho preconceito nenhum em indicar, em indicar o eletrochoque. E a respeito das medicações? Porque eu acho que elas estão mais modernas, porque eu ouvi muito falar no remédio, que inclusive é receitado não só por psiquiatra, eu já vi cardiologista receitar, eu já vi ginecologista receitar, o tal do Rivotril. Eu acho aquele remédio terrível, porque à medida, Cis, que ele... Eu penso assim, se eu estiver errada, me corrija. Que ele é bom no sentido que ele é barato, tá entendendo? E ele atua imediatamente na ansiedade, principalmente, né? Mas ele causa uma dependência horrível, é verdade. Tem algumas pessoas que a gente, até porque chega no consultório numa ansiedade muito grande, e alguns remédios que se usa, se pode usar um antipsicótico em dosagem baixa, que ele funciona como um ansiolítico. Existem ansiolíticos hoje que não fazem parte do grupo dos benzodiazepínicos, né? Tem coisa mais moderna, que não causa mais a dependência que o Rivotril causa, né? Exatamente. Mas existem medicamentos, às vezes, naquele momento, é indicado para que o antidepressivo depois faça efeito, espera-se que ele faça o efeito. No momento que ele começa a fazer efeito, que demora uns 15 dias, 14 dias, você vai reduzindo essas medicações. O problema do Rivotril é que, como os benzodiazepínicos, eles podem dar um pouquinho de esquecimento. Isso apavora as pessoas, e nas né? pessoas... Você pensa, tô com Alzheimer. E nas pessoas mais velhas, nos velhinhos, ele pode dar um relaxamento muscular e a pessoa, na hora de tomar um banho, cair. Não é? Mas quando usado de maneira criteriosa, numa dosagem baixinha, deve-se atualmente evitar. Qual é a dosagem baixinha que você fala ao mínimo? Assim? Por exemplo, uma dosagem de 0,5 miligramas 2 vezes ao dia, mas sempre com o objetivo de ser uma coisa temporária, passageira, e não usar 6 meses por mais tempo. Agora, você já me disse uma vez também, Assis, que tão importante quanto comer é dormir. Principalmente a pessoa que é doente, que tem depressão, ele tem que dormir, ele tem que ter uma noite de sono boa, né? O que é que se faz? O que é que o psiquiatra, no caso, recomenda para que ele tenha esse tipo de sono reparador? Nós devemos ter uma série de necessidades elementares básicas, humana, satisfeita, para se ter uma boa vida, uma qualidade de vida. Então, a gente deve se alimentar bem, e se alimentar de maneira vagarosa, num ambiente tranquilo, se possível com a musicazinha, sem se alimentar brigando, né? Como a mãe que dá de mamar para o filhinho brigando. Quando na amamentação eles recomendam que você fique num quartinho só com o filho, sem ninguém por perto. Exatamente. Né? Tem aquela interação da alimentação mãe-filho. A mesma coisa ocorre conosco, nós adultos. Devemos comer, de preferência, com pessoas agradáveis. Se estamos sozinhos, a gente ouve uma música, ouve uma televisão. Então, devemos comer bem, nos hidratarmos, né? Muita água, principalmente no nosso muita clima, água, né? sobre todo o nosso clima. Evitar a solidão. Uma das coisas mais importantes... Vai pra rua, gente! Vai pra rua! Uma das coisas mais importantes para a gente prever como vai ser uma velhice boa daquela pessoa
jovem e adulta, é ver como ele está se relacionando afetivamente com outras pessoas, né? Ou com pessoas, com animaizinho. Então, evitar a solidão. Evitar estar razoavelmente satisfeito do ponto de vista sexual, não é? Importantíssimo. Importantíssimo. E, por último... E aí, gente, aí é um parêntese aqui. A parte sexual, se você não tem parceiro, pode se resolver sozinho. Né? Por alguns momentos, que não seja a vida inteira. Lógico. O ideal é de outro jeito, né? Os adolescentes fazem muito isso, mas que não sejamos adolescentes a vida inteira. Mas em alguns momentos, sim. Por que não? Com certeza. Plenamente saudável, não faz mal algum. Mal a ninguém. Outra coisa necessária é o sono, não é? É importante a gente ter uma boa qualidade de sono, né? Aí o número de horas de sono varia muito. Tem pessoas que precisam dormir 9 horas. Em geral, outras com 4 horas de sono é o suficiente. Em geral, se dorme de 6 a 8 horas de sono. Inclusive, e o que é que vai caracterizar que o número de horas está pequeno, né? É o fato de quando a pessoa acorda com a sensação que precisava dormir mais. Uma das coisas da nossa modernidade que tem hoje e que a gente usa é o despertador. O ideal é que nós dormíssemos e acordássemos sem despertador. Não é? Então, uma boa qualidade de sono é extremamente, eu diria, indispensável. Quando a pessoa não está conseguindo dormir, é aconselhável então a medicação para dormir. E aí a pessoa teria que ver o que está ocorrendo com ela. Que, por exemplo, na depressão, as pessoas acordam muito cedo. O ansioso, em geral, ele tem dificuldade de iniciar o sono, né? Tem pessoas que dormem, mas tem inúmeros despertares durante a noite, não é? E aí desperta e alguns não conseguem mais conciliar o sono. Daí é importante dormir num quarto silencioso, escuro. Cama é importante, um colchão de boa qualidade é importante para a pessoa dormir e fazer sexo. Apenas isso. Não é? Ninguém deve estar comendo, se alimentando em cima de uma cama, ninguém deve estar com o WhatsApp, com o computador em cima de uma cama, lendo em cima de uma cama. Ter, portanto, o hábito de ir para a cama para dormir ou então fazer amor. Duas coisas boas. Duas coisas boas. Mas, e ter um horário para dormir e um horário para acordar. Né? É importante isso aí. Uma das coisas da insônia são pessoas que viajam, chamada jet lag, que viaja por causa do fuso horário. Então, ter essa higiene de sono, não fazer exercícios bem próximo da hora. Se eu fizer depois de 6 horas, eu fico acesa, em vez de dar sono. Exatamente, você fica 1000. Evitar substâncias que têm cafeína, chocolate, chamate, o próprio café, tipo 4 horas antes do seu horário de dormir. E antes de dormir, ter um ritualzinho. Ouvir uma musicazinha, ou lavar o rosto, ou comer uma fruta, dar um sinal para o cérebro que você está se organizando para dormir. Né? E isso é bastante válido. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, os esclarecimentos aqui para os nossos seguidores do YouTube. E quero que você diga o seu endereço de consultório para as pessoas que precisarem de procurar. Eu trabalho ali no Medical Center, que é na Rua Governador Arthur de Vasconcelos, 670, edifício Medical Center, sala 601. Ótimo. Se vocês precisarem, podem ir que eu recomendo. Eu já estive lá, é muito bom. Hoje estou saudável. Sabe quanto tempo que a gente não se encontra? Algum tempo. Algum tempo, graças a Deus. Então, eu queria agradecer a sua presença, lhe entregar aqui esse presentinho da Gráfica Zente, tá? Tá ótimo. A lembrança do programa aqui da Gráfica. E dizer, recomendar o que ele recomendou. Na hora de dormir, um bom colchão, um colchão Ônix. E até a próxima entrevista.